Olá, caros alunos e alunas. Nós vamos falar hoje sobre o ambiente de marketing de uma empresa. Na aula passada, nós falamos muito sobre satisfação do cliente, atendimento das necessidades dos clientes, satisfazer aí as suas necessidades e atender os seus desejos. E hoje nós vamos falar então de um fator muito importante para que a empresa seja muito efetiva nessa questão do atendimento dos seus clientes. Então, nós vamos falar sobre os fatores ambientais que impactam nesse relacionamento da empresa com o seu público consumidor. Então, o que a gente pode entender por ambiente de marketing? O ambiente de marketing são ali todos os fatores externos, quando a gente fala de mercado, ou internos da própria empresa, que vão influenciar os negócios. Esses ambientes, eles estão aí relacionados com o microambiente, no caso do ambiente da empresa, e o macroambiente, que é aquilo que está fora da empresa. E ele é importante que seja estudado para que haja, então, uma melhor comunicação, que a empresa seja capaz de criar e atrair esse seu público-alvo. E o estudo desse ambiente ele é muito importante porque ele está em constante mudança. Então, volto a frisar aquilo que nós falamos lá da teoria contingencial, da teoria geral da administração. A empresa vive em um ambiente. Esse ambiente ele está em constante mudança. Então, significa que a empresa tem que monitorar as mudanças que ocorrem nesse ambiente para que ela seja capaz de responder à altura, responder no tempo correto, para que ela não sofra o impacto dessas mudanças. E aqui nós temos dois pontos muito importantes que devem ser analisados. Nesse ambiente nós temos atores e nós temos as forças ambientais. Como atores, nós podemos entender os nossos fornecedores, os intermediários que levam o nosso produto até o cliente, os próprios clientes, os concorrentes que estão brigando conosco pelos clientes, o governo que afeta nas suas decisões e outros interessados, que nós vamos chamar aqui de stakeholders. Esses atores, eles podem trabalhar com a nossa empresa ou ele pode trabalhar contra a nossa empresa. E nós temos as forças ambientais, que são forças demográficas, que é o perfil da população, o perfil dos nossos clientes, forças econômicas, forças naturais, forças tecnológicas, forças políticas, forças culturais. E essas forças ambientais, elas vão lá no ambiente externo moldar para nós oportunidades ou então oferecer ameaças. E o marketing tem que responder a essas duas questões. Quais oportunidades nós queremos aproveitar? Quais ameaças estão fazendo frente ao nosso negócio? Então, nós temos que ter a capacidade de envolver os clientes, criar relacionamentos, muitos relacionamentos futuros, não necessariamente relacionamentos imediatos, mas de toda forma nós estamos respondendo a essas forças ambientais, aproveitando as oportunidades ou então eliminando ou diminuindo as ameaças que nós encontramos pelo caminho. Então, quando no ambiente de marketing a gente faz essa análise dos atores e das forças ambientais, nós somos capazes de traçar estratégias. Perceber a influência desses fatores pode não ser uma tarefa muito fácil, mas tem que fazer parte da nossa rotina. De certa forma, quando isso não está muito dentro do nosso dia a dia, na nossa rotina, quando a gente não tem um departamento de marketing ou mesmo uma visão de marketing muito bem desenvolvida, pode ser até que ele passe despercebido. Mas isso acaba sendo negativo, porque a gente pode perder muitas oportunidades de negócios. Então, tudo que rodeia a empresa e que afeta diretamente ou indiretamente na forma como você fará o marketing, são forças que atuam nos ajudando ou dificultando a nossa vida. Então, nessa aula, nós vamos identificar alguns desses fatores,
Basicamente, nós vamos focar no microambiente por enquanto. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o macroambiente, mas de maneira geral, você vai aprender que existem alguns acontecimentos que estão rodeando a empresa e que merecem ter um olhar mais atencioso para que a sua estratégia realmente funcione. É mais ou menos como um grande quebra-cabeça. Se você colocar ali uma peça no lugar errado, da forma errada, você acaba não conseguindo concluir aquilo que foi inicialmente proposto. Então, antes da gente falar sobre os dois ambientes propriamente ditos, vamos entender um pouquinho melhor a questão do contexto do ambiente e o que ele significa. Então, basicamente, nós podemos entender como um ambiente de marketing todas as forças internas ou internas de mercado que vão afetar o seu negócio. É tudo aquilo que está influenciando o seu marketing. E compreender esses fatores vai influenciar muito e nos ajudar muito na maneira como nós comunicamos com o nosso público, com o nosso público potencial, que pode vir a ser futuros clientes no futuro ou até mesmo os clientes atuais da nossa empresa. Se você faz essa comunicação correta, você tem uma chance maior de atender aos desejos desse público consumidor. E ao pensar nesses termos, o Kotler acreditava então que existia diversos agentes externos a uma empresa que afetavam a maneira como a administração do marketing deveria ser feita. Então, é importante ter em mente que nem sempre você vai ter controle de todos os pontos que formam um ambiente de marketing, principalmente no ambiente externo. Esse, principalmente, você nunca vai ter controle sobre ele. Você pode tentar influenciar, mas nunca terá o controle. E um outro ponto importante é que esses fatores eles vão estar em constante mudança, como nós falamos no início da aula. Então, por apresentar oportunidades e ameaças, é importante que você faça essa análise, ponto por ponto, para que seus objetivos sejam alcançados através da melhor estratégia que você possa elaborar. Tudo bem? E para exemplificar um pouco essa questão, vamos fazer um pequeno estudo de caso aqui da empresa Philips. Essa que vocês provavelmente devem ter algumas lâmpadas na casa de vocês. Uma empresa centenária, fundada em 1891 na Holanda. Hoje, provavelmente deve ter um pouco mais ou um pouco menos, mas algo em torno aí de 110 mil funcionários no mundo inteiro. Possui uma linha de mais de 50 mil produtos atuando em 100 países e que em 2020 teve um faturamento aproximado de 19,54 bilhões de euros. Aqui nós não estamos falando em reais, estamos falando em euros. E como que essa empresa ela atua? De maneira muito diversificada. Você pode ver aí que ela tem, dentro dessa linha de produtos, lâmpadas, nós temos eletroeletrônicos, nós temos mídias, atuando aí na área de tecnologia, nós temos, por exemplo, uma linha voltada para a área médica, para a área de exames médicos. Então você percebe que é uma empresa que veio se diversificando ao longo do tempo. Se nós analisarmos, parte da tecnologia que ela desenvolve, parte da tecnologia que ela vende hoje, não existia na época da sua fundação. Então, com o passar do tempo, ela foi aprimorando a sua linha de produtos, diversificando, mas sempre sintonizada com a necessidade de um mercado. Muitas vezes criando inovações, como eu disse agora há pouco, que não existiam há décadas atrás. E se nós pegarmos aqui o produto, de repente, que mais se aproxima da maioria da população, a lâmpada, nós vamos perceber que, com o passar do tempo, olha ali como era em 1891 e como nós temos uma tecnologia hoje, mais ali por volta da década de 2010, por exemplo. Vocês vão perceber que houve uma adequação do produto à necessidade de mercado. Então, a demanda, à medida que ela foi se alterando nesse setor de energia, a gente vai ver que nós tínhamos ali a lâmpada incandescente e hoje nós temos uma tecnologia mais evoluída, que é a lâmpada de LED. À medida que a mudança foi ocorrendo nesse setor, a Philips ela foi
modificando o seu produto, modificando as suas estratégias. E quando a gente faz essa análise, a gente verifica que o que influenciou essas mudanças foram mudanças que aconteceram lá no ambiente externo. Por exemplo, com a economia, nós podemos analisar que nós tivemos taxas de inflação, nós temos a questão do crescimento ou da regressão do PIB, e tudo isso influencia a maneira como as construções são realizadas e as exigências por determinados padrões de consumo. Então, por exemplo, hoje nós temos, do ponto de vista até mesmo arquitetônico, nós temos diferentes inovações em termos de instalações de iluminação. Do ponto de vista legal, nós temos alguns regulamentos que regulamentam aí a questão da eficiência energética em determinados países. Nós temos a questão ambiental, que fala muito forte hoje, onde as pessoas têm uma melhor consciência em relação ao consumo energético. Então, tudo isso, de certa forma, está redefinindo o futuro portfólio de produtos de iluminação. E se a sua empresa quer se manter competitiva, como no caso da Philips, ela tem que se adequar, ela tem que rever o seu portfólio de produtos e, com isso, fazer as mudanças necessárias para atender o seu público consumidor, para atender às exigências legais que vigoram em um determinado país. Então, a capacidade da empresa de atender às atuais e prováveis mudanças futuras no mercado de iluminação tem feito uma grande diferença na forma como a empresa impulsiona o seu crescimento. Então, se ela não se adequa, pode ser que ela fique estagnada, pode ser que ela veja o seu produto ficando obsoleto, perdendo o mercado e perdendo parte do seu público consumidor. Então, eu creio que esse exemplo ajuda a ilustrar um pouquinho da necessidade que as empresas têm de monitorar o seu ambiente de marketing em constante mutação. E quando a gente olha aqui, então, para o ambiente de marketing, vamos rever aquilo que nós falamos agora há pouco. O ambiente de marketing, então, vai consistir nos atores e nas forças externas ao marketing que vão afetar a capacidade da gerência de marketing de criar e manter relacionamentos bem-sucedidos com seus clientes-alvo. Então, as empresas devem observar e adaptar constantemente as mudanças que acontecem no ambiente de marketing e, muitas vezes, liderar essas mudanças. Liderar a mudança significa sair na frente, significa ser o líder do seu setor, significa ser o líder em termos de inovações. E como é que a gente faz esse monitoramento? Através de pesquisas de mercado, que nós vamos falar mais à frente na nossa disciplina, e através da inteligência de mercado, que nada mais é do que esse constante monitoramento. Monitorar a sua linha de produtos, monitorar a sua concorrência, monitorar o gosto do seu público-alvo, monitorar as mudanças que estão acontecendo no ambiente político e no ambiente tecnológico. É basicamente isso. Também nós vamos falar sobre inteligência de mercado um pouquinho mais para frente. E se a gente pega o ambiente, nós podemos então dividi-lo em dois. No microambiente são aqueles atores que nós falamos agora há pouco, que são os atores mais próximos à empresa e que vão afetar sim, vão influenciar a sua capacidade de se envolver e atender os seus clientes, que é a sua própria empresa, os seus fornecedores, os intermediários de marketing, os mercados onde a empresa está atuando com seus clientes, os seus concorrentes e os seus públicos, que nós vamos entender daqui a pouco quem são esses públicos que afetam também internamente a empresa. E no macroambiente, que nós vamos ver na próxima aula, no macroambiente nós temos então as forças políticas, econômicas, sociais, que vão também estar pressionando a empresa. Então vamos lá, vamos focar no microambiente. O microambiente é tudo aquilo que vai influenciar a parte interna da empresa. Ele está ligado diretamente ao fator competitivo que você tem um maior controle. E o sucesso de uma estratégia de marketing não vai depender necessariamente apenas dos profissionais da área, mas vai depender também da maneira como a sua empresa se relaciona com todos esses atores.
Então, vamos passar agora um por um, vamos falar sobre a empresa, sobre os fornecedores, sobre os intermediários e assim por diante. O primeiro deles é a empresa, ou seja, é aquela que produz o produto ou oferece o serviço. Para você fazer um bom plano estratégico, é preciso que você, enquanto profissional de marketing, leve em consideração todos os outros departamentos da empresa. A empresa ela é constituída de vários elementos. Ao elaborar os nossos planos de marketing, nós não devemos focar apenas na necessidade do nosso departamento. Nós temos que entender que a empresa é como um grande motor. Existem ali várias engrenagens, onde o marketing é apenas uma parte dessa engrenagem. Então, é importante que as equipes estejam alinhadas umas com as outras, então você tem que ver os interesses da administração superior, os interesses da área financeira, os interesses da área de pesquisa e desenvolvimento, compras, operações, recursos humanos, contabilidade, porque essa engrenagem ela tem que rodar em perfeita harmonia. Então, os gerentes de marketing devem buscar a colaboração com os outros departamentos, porque a gente não vai fazer tudo sozinho. Mas o marketing ele tem que ser ali o líder do processo, ele tem que buscar o apoio, tem que buscar o trabalho conjunto com outros departamentos, como, por exemplo, a área de produção, a manufatura, finanças, recursos humanos, e compartilhar com esses outros departamentos a responsabilidade de entender a necessidade e a criação de valor para o cliente. Uma outra parte fundamental dentro desse processo são os nossos fornecedores. Se internamente nós não fazemos nada sozinhos, externamente muito menos. Então, os fornecedores são peças fundamentais para o funcionamento da empresa. Sem eles, nós não temos crédito, sem eles, nós não temos matérias-primas, nós não temos embalagens. Então, são os fornecedores que fornecerão o material necessário para a fabricação dos nossos produtos. Então, por exemplo, se a gente fabrica um perfume, nós vamos precisar do frasco, da tampa, da embalagem. Logo, nós, enquanto empresa, se por acaso nós tivermos uma ruptura com os nossos fornecedores, nós vamos ter problemas seríssimos de marketing. Então, os gestores de marketing devem acompanhar a disponibilidade do fornecimento, a origem do fornecimento, principalmente hoje em termos ecológicos, se a origem do nosso produto é uma extração ilegal, por exemplo, nós podemos ter sérios danos na imagem da nossa empresa. Nós temos que monitorar os custos, de onde vem, mas quanto custa. Então, a escassez ou o atraso na oferta dos nossos fornecedores, atrasos na entrega de matérias-primas, podem ser muito prejudiciais à nossa empresa. Nós temos que monitorar sempre deixando um fornecimento alternativo, casos, por exemplo, de desastres naturais, como aconteceu no Japão há uns anos atrás e que inviabilizou o fornecimento de muitas empresas automobilísticas porque o seu fornecimento dependia praticamente dessa fonte única. Então, isso prejudicou toda uma cadeia de oferta do produto. É importante monitorar essas fontes de fornecimento e principalmente a sua capacidade de entregar para a nossa empresa, de modo que isso não prejudique a satisfação do nosso cliente. Aumento de custos, por exemplo, no fornecimento de um determinado fornecedor, vai refletir em aumento de preços do nosso produto. Nós temos nesse processo também os intermediários que atuam diretamente na nossa cadeia de valor. Os intermediários vão ajudar no funcionamento da empresa. Então, geralmente são empresas que vão ajudar a promover, a vender e a distribuir os nossos produtos para os nossos compradores. Muitas vezes nós não conseguimos chegar com o nosso produto diretamente no nosso público consumidor. Por exemplo, se você pega a Kibon ela não vende casa a casa. Ela entrega o seu produto para supermercados, para padarias, para lanchonetes, mas ela não faz a venda direta. Então, quando a gente fala em intermediários, nós estamos falando em toda essa rede de revendedores, de distribuição físicas, de agências de serviços de marketing, de intermediários financeiros, e esses revendedores, então, vão servir como
canais de distribuição que vão ajudar a empresa a encontrar os seus clientes e fazer vendas para eles. Então, em alguns mercados, os intermediários eles são fundamentais. Apesar de que em alguns mercados nós estamos tendo um processo que nós chamamos de desintermediação, os intermediários ainda são muito fortes em alguns setores fundamentais para que a sua empresa chegue ao seu cliente. Entre esses intermediários nós temos atacadistas, como por exemplo Martins, atacadista em Uberlândia, e toda uma rede de varejistas que compram e revendem as nossas mercadorias. Então, se nós analisarmos aqui parceiros, como revendedores da Samsung, uma Fast Shop, por exemplo, também muito forte nessa área de varejo. Nós temos a Apple, que firma parceria com intermediários, não só para vender, mas também para dar apoio técnico. E esses intermediários sendo fortes, você garante um melhor atendimento ao seu público consumidor. No nosso ambiente, nós também temos os nossos competidores, ou os nossos concorrentes. Aqui podemos dizer que é o elemento que mais tira o sono dos donos das empresas, dos gestores de marketing. Então, você tem que desenvolver alguma diferença, você tem que gerar algum diferencial, ou seja, você precisa ser melhor do que os seus concorrentes. Então, quando a gente olha para os concorrentes, nós temos que fazer análise de mercado, entender quem são os nossos concorrentes, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, ou seja, você tem que estudar detalhadamente cada um deles, sendo eles competidores ou concorrentes diretos ou indiretos. Então, vamos rever aqueles conceitos que nós vimos lá nas aulas anteriores. Para você ser bem-sucedido, a sua empresa tem que fornecer maior valor, maior satisfação ao cliente do que os seus concorrentes. Então, vocês, futuros profissionais de marketing, têm que fazer mais do que simplesmente se adaptar às necessidades dos seus consumidores. Vocês têm que sair na frente da concorrência. Então, você tem que ter vantagem estratégica, posicionando as suas ofertas de maneira muito forte contra as ofertas dos seus concorrentes. Tenham em mente que toda vez que você faz um movimento, o seu concorrente vai fazer um movimento igual ou melhor. Então, você sempre tem que estar ali, olha, um passo à frente da sua concorrência para ganhar a mente dos seus consumidores. E nesse jogo você tem que tentar analisar quais os movimentos que cada um está fazendo, você tem que considerar o seu tamanho, o tamanho do seu concorrente. Claro que em alguns casos você vai ter que se contentar com uma posição secundária no seu mercado, mas se você consegue fazer frente ao seu concorrente, você tem sim que bater de frente e buscar uma posição de liderança dentro do seu setor. E aqui é importante diferenciar os competidores diretos dos competidores indiretos. Isso faz uma diferença muito grande. Quem são os competidores diretos? São aquelas empresas que pertencem ao mesmo segmento. Então, por exemplo, se a gente pega Natura e Avon, elas são concorrentes diretas, porque brigam no mesmo segmento, brigam no mesmo mercado, com a mesma linha de produtos. Mas você tem também um conceito muito importante, que é o conceito de concorrente indireto. É aquela empresa que não vende o mesmo produto que você, mas que tira a atenção do seu cliente e muitas vezes rouba o dinheiro dele, rouba o dinheiro que ele gastaria com a sua empresa e leva para gastar com a empresa dele. Então, por exemplo, quando você vai dar um presente para o Dia dos Namorados, você pode optar em dar uma cesta de chocolates da Copenhagen, por exemplo, ou uma cesta de chocolates da Cacau Show, mas você pode também comprar um par de sapatos para sua namorada, um vestido para sua namorada. Veja só, Cacau Show e Copenhagen não são competidores diretos da loja de calçados, mas estão brigando pela atenção do mesmo consumidor. Então, o consumidor ele pode escolher gastar o seu dinheiro numa loja de chocolates ou então comprar um calçado ou uma roupa. E essas empresas que brigam pelo dinheiro do consumidor não são concorrentes diretos, são concorrentes indiretos. E aqui nós chegamos nos públicos relevantes. O que é um público relevante?
Um público pode ser definido como qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial e que vai causar impacto na capacidade de uma organização atingir os seus objetivos. E na questão do público, nós temos aqui uma diversidade. Olha só, nós temos bancos, mídia, governo, ONGs ou associações, os próprios funcionários, o público em geral, a comunidade. Então, quando nós olhamos para o nosso ambiente, nós vamos ver que nós temos outros agentes, além de fornecedores, além dos nossos concorrentes diretos e indiretos, que vão impactar na nossa empresa. Então, são todas aquelas pessoas que vão ter o poder de influenciar diretamente na imagem da sua empresa. Por exemplo, muitas empresas adotam ações de endomarketing. O que é o endomarketing? É aquele marketing voltado para os seus funcionários. É um marketing interno. Porque a empresa sabe, principalmente nos dias de hoje, que o funcionário não valoriza apenas o salário, apesar dele ser importante, mas valoriza também o quê? Um bom clima de trabalho. Então, muitas empresas investem em campanhas internas de marketing, Dia das Mães, Dia das Crianças, final de ano. Para quê? Para que essas ações de marketing possam se reverter, possam proporcionar um clima mais agradável de trabalho dentro das empresas. Isso vai afetar muito a imagem da empresa, para que o funcionário possa dizer, olha, eu tenho orgulho em trabalhar naquela empresa porque ela cuida do seu funcionário, ela cuida do bem-estar, ela cuida da satisfação desse público interno. Mas, por outro lado, nós temos ali empresas que vão afetar a imagem da nossa empresa. É só você entrar, por exemplo, num site como Reclame Aqui e verificar ali, olha, essa empresa, quantas opiniões ela coleta de várias pessoas diferentes, com várias experiências diferentes. Tem gente reclamando, tem gente elogiando, tem gente que reclamou depois passou a elogiar, mas veja só, são empresas que afetam diretamente. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma compra um pouco mais delicada, eu entro num site como o Reclame Aqui e verifico, olha, aquela empresa está tendo muita reclamação, porque se tiver, eu já dou um jeito de avaliar se compro ou não aquele produto ou aquele serviço. Nós temos também, por exemplo, um público que vai atuar diretamente em relação à imagem da empresa, que são os formadores de opinião. Vamos pegar um caso muito específico aqui. Nós tivemos um caso no futebol americano, há uns anos atrás, onde um jogador ele se manifestou, ele fez um ato antirracista. E a Nike, ela tentando capitalizar ou mesmo ser solidária àquele ato, ela lançou uma campanha publicitária dizendo algo, por exemplo, acredite em algo, mesmo que isso tenha que sacrificar todo o resto, por exemplo. Isso foi muito bem visto pelo mercado, mas, como em tudo na vida, nós sempre temos a turma do contra. Nós tivemos ali pessoas que, por outro lado, foram contra essa ação da Nike, ou porque eram racistas, ou a empresa não devia se meter naquele tema, mas o fato é que houve uma onda contrária, onde muitas pessoas na internet deflagraram ações como, por exemplo, queimar os tênis da Nike. A sua empresa ela tem que estar preparada para esse tipo de situação. A partir do momento que ela abarca uma causa, a partir do momento que ela é solidária a uma causa, você pode saber que vai ter um efeito negativo, um efeito contrário daquelas pessoas que não se solidarizam, daquelas pessoas que não compartilham a mesma visão de mundo. A sua empresa ela sempre vai estar nesse fio da navalha. Se ela adota uma causa, se essa causa for muito mal vista por outras pessoas, você pode ter um efeito contrário. Isso aí não tem jeito. É a famosa opinião. Cada uma tem uma, e se a sua empresa se posiciona favorável a uma, provavelmente ela vai deixar descontente uma parcela dos seus consumidores. Então você tem que estar preparado para esse tipo de repercussão. Agora, existem causas que não tem como ser contra. Por exemplo, questões sociais, como no caso aqui do Itaú, que apoia, através da sua fundação,
o incentivo à leitura, fazendo doações de livros, construção de bibliotecas. Aqui nós já temos um apelo do marketing, né, tentando posicionar a empresa como sendo uma empresa cidadã. E isso também faz parte, porque atende a parte desse público relevante. E por último, não poderia deixar de faltar aquele que é o mais importante para a nossa empresa, que é o nosso cliente. Então, os clientes, eles podem ser considerados aí como a vida de uma empresa. Sem ele, não tem empresa. Então, sem a participação deles, não há por que a empresa existir. Então, tem que ser feito um estudo de forma aprofundada para entender como seus clientes, como seu público-alvo se comporta e descobrir maneiras de montar uma estratégia voltada para aquela persona, voltada para aquele perfil de consumo. Então, o objetivo de toda a rede de entrega de valor é justamente envolver esses clientes-alvo, criar um forte relacionamento com eles, de maneira que você possa, então, entregar um produto ou um serviço de relevância. Então, para isso, a gente vai discutir sobre segmentação. Então, nós vamos entender quais são os tipos de clientes que nós temos e como adotar estratégias específicas para atendê-los. De modo que você sempre atenda bem o seu cliente e ele não tenha que sair correndo da sua loja, como, por exemplo, esse nosso amiguinho aqui. Viu só? Eu acho que ele não gostou muito da oferta da loja e resolveu se retirar, mas ele escolheu aqui o caminho errado. Então, basicamente, do ponto de vista dos clientes, nós temos diversos tipos de clientes. Nós temos clientes de mercado de consumo, que somos nós, as pessoas físicas, que compramos ali o leite na padaria, as nossas roupas. Nós temos o mercado de negócio, que é o que nós chamamos de business to business, que é quando o negócio se dá entre empresas. Então, nós temos ali todo um mercado de empresas comprando e vendendo para outras empresas. Nós temos os mercados revendedores, que são aquelas empresas que compram de nós para revender obtendo lucro. Nós temos mercados governamentais, que são os estados, os municípios, o governo federal, que também compram bens e serviços, e existem empresas especializadas nesse segmento, e nós temos um mercado mais amplo, que seriam ali os mercados internacionais, que são compradores de outros países, inclusive nós mesmos, quando nós estamos importando, nós fazemos parte desse mercado internacional. E o que é interessante a gente discutir aqui sobre essa questão dos tipos de cliente? É que cada tipo de cliente, cada mercado vai demandar estratégias específicas. Uma empresa que vende para o governo não vai adotar a mesma estratégia para o mercado de consumo. Quem vende business to business, de empresa para empresa, não vai, de repente, adotar a mesma estratégia para o governo. Então, cada tipo de cliente, cada mercado vai demandar estratégias muito específicas. Então, só dando uma repassada aqui. A gente viu que nós temos dois tipos de ambientes em que a empresa está inserida. Nós vimos o macroambiente e o microambiente. Hoje nós focamos especificamente no microambiente e os seus atores, empresas, fornecedores, intermediários, competidores, né, a concorrência, os públicos interessados e os clientes. E na próxima aula nós vamos fazer uma abordagem do macroambiente. Então nós vamos ver ali as forças que atuam sobre a nossa empresa. Forças políticas, econômicas, sociodemográficas, tecnológicas e assim por diante. Então, paramos por aqui e continuamos na nossa próxima aula. Vejo vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.